Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso A Magia das Ervas. Continuando esse processo de sagrado das ervas, hoje eu quero falar para vocês sobre os elementais que trabalham com a magia verde e que a gente vai acabar trabalhando com eles também quando a gente faz qualquer uso de ervas. Tá? E é por isso que é importante conhecer. Às vezes a gente faz um determinado uso mágico e não entende toda a mecânica energética envolvida ali. Nós já vimos que existe a manifestação do sagrado na natureza, que existe a manifestação do divino nas plantas, né? Então a gente falou sobre as deidades, as divindades que os povos nomeavam ali como os deuses da floresta, como a personificação da floresta. Isso é o divino. Mas aonde há o divino, há a vida, né? O divino ele tem essa característica da expansão. E existe uma classe espiritual conhecida como elementais. O que é um elemental, Gilberto? Um elemental é uma consciência, é um ser vivo que vibra em determinada frequência. Então existem elementais da água, elementais do ar, elementais da terra, elementais do fogo. Popularmente, nós temos 4 classes principais que foram descritas, né, pelos grandes magos do passado. Nós temos as ondinas na água, nós temos as salamandras no fogo, nós temos os silfos no ar e nós temos os gnomos na terra. Esses são os 4 principais elementos, né, e os seus 4 representantes elementais. Só que essa nomenclatura ela é muito assim, ela é mais genérica. Por exemplo, existem sereias na água, existem fadas no ar, existem dragões no fogo, né? Existem duendes e outras classes espirituais na terra. Tá? Então, só genericamente que nós utilizamos essa nomenclatura, porque é a forma que foi utilizada por magos do passado. Gilberto, e esses seres existem mesmo? Sim, eles existem, porém eles são seres vivos que vibram numa frequência diferente da nossa humana, tá? São reinos. Lembra do Mestre Jesus? Na casa de meu pai há muitas moradas. Existem muitas dimensões que compõem, né, a nossa vida. E a dimensão elemental é uma dimensão extra que existe na mesma frequência dos elementos. Então não é que eles são o fogo, eles vibram na mesma frequência que o fogo, no caso das salamandras. Ou não é que elas são águas, elas vibram na mesma frequência que a água, né, no caso as ondinas. O verde também possui seus elementais, né, que são aqueles seres que vibram entre a terra e a água, esses dois reinos, né, terra e água, que gera o vegetal. O reino vegetal, ele é um reino que possui elementais muito particulares também. Nós temos várias classes e várias culturas ao longo do tempo deram nomes diferentes para essas forças espirituais, tá? Por exemplo, nas lendas brasileiras nós temos a Iara, que seria um espírito da água, o caboclo d'água. Nós temos também, por exemplo, o boto, né, nas nossas lendas aqui brasileiras. Nós temos, por exemplo, o curupira, que é um elemental que cuida de uma determinada zona da natureza, né? E são nomes que a nossa cultura deu. Os antigos gregos, né, eles também davam nomes, que são os mais comuns. Por exemplo, dríades, amadríades, silfos, por exemplo, os deuses, os faunos, né, que são criaturas místicas, mitológicas, mas que representam elementais. Esses elementais que são vinculados, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, o fauno. O fauno, né, eles eram filhos de Fauna, né, que é a deusa da natureza, e eles têm a função de proteger espaços da natureza. Então eles protegem determinadas áreas. Lembra muito, como eu já falei com vocês, a história do curupira, aqui no Brasil, que também protege. Quem caça, né, por esporte, quem degrada a natureza sofre a ira desse grupo de elementos, né? E é verdade, tá? É muito comum relatos de pessoas assim que são predatórias, que quando vão na mata se perdem, tanto que a expressão pandemônio, né? Pan é o deus dos faunos, é porque ele gera essa confusão na cabeça das pessoas. Então, o que são os elementais? Existem muitas lendas, isso acaba confundindo um pouco a gente, mas elementais são isso, são seres vivos, espíritos naturais, eles não são humanos, nunca encarnaram como humanos, eles têm uma outra linha, tá? Um outro processo de vida,
que protege e cumprem funções da natureza. Ajudam na polinização das plantas, ajudam na segurança ali do espaço da natureza. Eles fazem com que as coisas aconteçam de maneira harmônica. Os elementais, eles foram criados pelo Criador com o papel de manter a natureza em ordem. Então, cada um cumpre um papel. Uns protegem, outros ajudam na polinização, outros ajudam na segurança, entendeu? Outros ajudam no crescimento das plantas. E aí nós temos várias nomenclaturas. O que eu quero que seja interessante para vocês entenderem? Primeiro, nós nunca entramos na floresta, nunca entramos num espaço de verde sem saudar os guardiões daquela terra, sem demonstrar respeito àquele lugar. Eu sei que a gente que está fazendo esse curso gosta de um verde, de uma árvore, de um espaço, mas você tem que demonstrar respeito, pedir licença aos senhores daquela terra. Pode ser mentalmente, ou pode ser batendo as mãos na terra, né, levando alguma dádiva, algum presente também, um cristal, leite, alguma coisa que você vai deixar que não polua, obviamente, aquela região, como um processo de bom tom que você faça isso, tá? Para que você receba, assim, tanto a permissão para adentrar ali na floresta, quanto a proteção enquanto você estiver ali dentro. Porque os elementais, quando eles são cuidados, eles te protegem. Quando eles são desonrados, eles se voltam contra a pessoa. Eles são muito infantis, eles não têm a nossa noção de bem e mal. Eles vibram numa outra frequência da criação. Então, primeira coisa que eu quero deixar claro, se vocês forem em alguma floresta, um campo, um acampamento, demonstre sempre respeito ao espaço que você está indo. Entenda que cada árvore possui uma amadríade ali, tá? Árvores grandes, centenárias, possuem uma amadríade. Árvores pequenas, árvores novas, arbustos possuem uma dríade, tá? O que é uma dríade, Gilberto? Dríade é o espírito da árvore. Todas as plantinhas têm um espírito. E esse elemental nasce no momento em que a planta nasce e morre no momento em que a planta morre. Gilberto, o que acontece quando o elemental morre? Ele volta para a fonte e depois renasce de novo, tá? Eles possuem o que nós chamamos de alma-grupo. O que é uma alma-grupo, Gilberto? Os animais também são assim. O ser humano, a alma dele é individualizada, né? Então a gente nasce e vive, reencarna em processos, né? A gente tem grupos de almas afins, mas é um processo individual. Os animais e as plantas não. Eles reencarnam compulsoriamente e eles têm uma alma grupo, entendeu? Que compõe o que eles são. As plantas é a mesma coisa. Quando o elemental morre, ele volta para a sua fonte como uma gotinha de água que volta para o oceano e depois nasce de novo, tá? Só que, quando eu vou e destruo uma planta, eu mato esse elemental que está ali junto. Por isso que a gente sempre fala para tomar muito cuidado, só retirar da natureza o que você precisa, né? É importante com o mínimo de dor possível, né? Tipo assim, às vezes a gente vai lá e despenca o pé todo para tirar umas folhinhas. Não, vá com cuidado, com respeito, com reverência. Isso é muito importante para vocês que estão praticando a magia verde. São detalhes, a magia está nos detalhes, tá, pessoal? Muito importante que vocês entendam isso. Existem também uma conexão entre a planta e as suas folhas, galhos, aquilo que é retirado dela. E aí a gente vai ensinar em aulas futuras qual que é o procedimento para que haja pouca dor. Por exemplo, tem uma história que quando você ferve, arruda o pé morre, porque ele continua conectado, entendeu? Então o que você faz com a planta, mesmo depois que você retira da natureza, ainda impacta aqui nessa alma grupo, ainda impacta, né, na flor original. Então muita atenção às próximas aulas quando a gente for estudar sobre isso, tá? É importante que vocês entendam que as plantas, elas são seres vivos e tudo aquilo que é vivo possui uma alma, possui uma essência, que é um ser elemental, que vive ali em comunhão com aquela árvore, tá? Ao mesmo tempo, se você demonstrar esse respeito, né, ao verde, todo verde sempre vai te responder. É uma coisa muito interessante que os magos e as bruxas eles têm, que é a conexão. Eu sei que parece, às vezes a gente fala, parece muita viagem, né? Parece muita loucura, mas só quem faz isso de verdade entende os mistérios daquilo que eu estou passando para vocês. É uma conexão. As plantas, elas vão conversar com você. As plantas, elas vão se comunicar com vocês. Mas para isso vocês vão precisar
como eu falei para vocês, vocês vão precisar ter esse time, esse entendimento. Isso são as dríades, amadríades, e aí tem vários nomes. Eu acho que o foco aqui não é entender o nome, é entender que existem seres em cada planta que você tem. Quando é uma árvore centenária, né, ela se torna quase como uma deidade daquela floresta. É por isso que os povos antigos tinham muito aquela coisa de louvar aquelas árvores grandes, centenárias, né? Por exemplo, Yggdrasil, dentro da cultura nórdica, que é a árvore do mundo. Eles tinham a crença de que o mundo todo surgiu de uma árvore, né? Que somos galhos, raízes e troncos dessa árvore, né? Então é interessante entender, a árvore grande, a árvore centenária, ela geralmente possui um elemental que está há tanto tempo ali, que eles também evoluem, e ela se torna como guardiã, como conselheira. A gente vai ter inclusive um ritual que eu vou ensinar para vocês, que eu aprendi há muitos anos, que é para absorver a sabedoria das plantas. Mas calma que a gente chega lá, tá bom? Por hora, entenda que existem seres que vivem na planta e existem seres que não... As dríades e amadríades, normalmente elas estão ligadas àquela planta original da qual elas dão origem, né? A qual a alma delas corresponde. Porém, existem outros elementais que têm uma função mais ampla. Os devas, que a gente chama, né? Que são devas. São elementais mais evoluídos e que têm a função de cuidar de uma determinada região. E esses, né, esses que a gente recebeu o nome de fauno, que recebeu, por exemplo, o nome de curupira, né, que são essas classes espirituais que protegem. Eles já são mais, assim, guardiões da floresta, né? Eles representam, eles são guardiões daquele espaço. E esses se movimentam, tá? Então eles têm essa ação. Existe uma outra classe, por exemplo, como as fadas, que vão ajudar na polinização. Elas geralmente nascem no momento em que a flor desabrocha, né? A natureza em si ela é muito rica de vida. Não só vida animal, né, que vibra na matéria, quanto no mundo espiritual das árvores, do verde. E é muito mais fácil você ter conexão com essa espiritualidade quando você vai em constância na natureza. Que inclusive é uma dica que eu dou para vocês. Eu sei que a vida de hoje é muito corrida, muitos de vocês moram em grandes centros, né? Muitos de vocês estão afastados da natureza e vão se adaptar, é claro, vão ter um pezinho de planta, vão usar os temperos, mas sempre que possível, estejam em contato com a natureza, porque a natureza tem uma aura que nos recarrega, a natureza tem uma aura que nos protege, que nos alimenta, que nos nutre, né? E existem tantos seres vivos ali, tão belos, tão bonitos, como uma flor que ao nascer dá origem a uma fada, como uma alma ancestral que vive naquela planta. Isso é o que nós chamamos de encantados, seres naturais, seres elementais, tá bom? É uma outra manifestação da vida, um pouco mais pura do que a nossa, porque eles não são duais, eles não carregam essa dualidade, eles são emoção pura. Eles são o que são. Nós somos mutáveis, nós não somos nada, nós sempre estamos alguma coisa. Essa é a natureza e a beleza da essência humana. A essência elemental, não. Eles evoluem dentro do que eles já são, né? Eles são seres que atuam na natureza e são belos, puros, e o contato com eles também nos purifica. Mas o contato com eles demanda respeito, demanda beleza. Geralmente os elementais gostam daquela pessoa meio desligada, meio desantenada. Se você vibra no ódio, na raiva, na angústia, um elemental nunca vai se aproximar de você, porque a sua energia ela é tóxica para eles são muito sutis. E quanto mais sutil você for, maior vai ser a sua conexão com essa classe espiritual, com esse reino elemental, tá bom? Então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Dúvidas que vocês tiverem, vou estar à disposição de vocês. Façam a leitura da apostila e o que precisarem, contem sempre com a gente aqui do Espiritualidade Livre. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e até o próximo encontro.